Campinas recebe pela primeira vez iniciativa itinerante do governo do estado de São Paulo, Caminho da Capacitação, com 15 cursos profissionalizantes gratuitos para os moradores do município. Em Campinas, hortas pedagógicas têm ajudado no desenvolvimento das crianças e aproximado os alunos da natureza. Câmara de Campinas adota etanol na frota oficial e reduz impactos ambientais. Comissão Especial de Resíduos Sólidos debate operação de lixo em Campinas. A Câmara recebe a exposição retrospectiva Hora Campinas, que mostra imagens que contam a história do projeto, fundado em 2021 durante a pandemia, e também registros emblemáticos da cidade de Campinas. Olá, boa tarde. Semana começando, segunda-feira, 23 de março de 2026. Inicia agora o Jornal Câmara Notícia, ao vivo, meio-dia, mais 3 minutos. Muito obrigado pela sua companhia, pela sua audiência e participe. Mande a sua mensagem para o número do nosso WhatsApp, 19 é o nosso DDD. Para você que é de Campinas e região, pode ir direto no 978293776, ou você tem a opção de enviar esta mensagem apontando a câmera do seu celular para o QR Code. Você já tem acesso ao nosso WhatsApp e você pode enviar o seu elogio, uma crítica construtiva, o que você quer assistir aqui no nosso telejornal, que a gente conversa ao vivo. A partir de hoje até o dia 2 de abril, a cidade de Campinas recebe 17 carretas do programa Caminho da Capacitação, que oferece mais de 900 vagas entre 9 áreas e 15 cursos diferentes. Então, sobre de quem é esta iniciativa, onde estão as carretas, quais são os cursos, eu aciono o repórter Felipe Gomes com as informações. Seja bem-vindo e boa tarde, Felipe. Olá, boa tarde para você que está acompanhando a programação ao vivo da TV Câmara Campinas. Olha, exatamente, Gabriel. Campinas recebe pela primeira vez o programa Caminho da Capacitação, aí desenvolvido pelo governo do estado de São Paulo, uma iniciativa itinerante que oferece cursos profissionalizantes gratuitos para os moradores aqui do município de Campinas. Ao todo, são 930 vagas, distribuídas em 17 carretas, com 15 cursos profissionalizantes gratuitos para o pessoal aí de Campinas se especializar. E quem está aqui comigo vai trazer todos os detalhes é a secretária de Desenvolvimento e Assistência Social, Vandecleia Moro. Vandecleia, seja muito bem-vinda, obrigado. Primeiro explica um pouco para a gente o que é essa iniciativa. Olá, Felipe. Olá, você e todos que estão assistindo. É uma iniciativa muito importante que busca capacitação e inserção no mercado de trabalho através de cursos profissionalizantes. Então, nós temos espalhados por 10 pontos de Campinas 17 carretas com 15 cursos diferentes. Dentre eles, os mais concorridos, que a gente tem alguns que já estão esgotados, é corte e costura, banho e tosa, gastronomia, cuidador de idosos. Então, são cursos, além de outros cursos que nós temos. As pessoas ainda conseguem fazer as inscrições até a terça-feira, então dia 24 ainda dá tempo de fazer a inscrição e ela pode ver os locais que a gente tem espalhados pelo município através do site da prefeitura. E como que faz para realizar a inscrição e conseguir participar dos cursos profissionalizantes? Pronto, é só a pessoa entrar no site da prefeitura, campinas.sp.gov.br, lá já vai ter uma matéria falando sobre esses cursos e ela entra no site, faz a inscrição, escolhe o curso, escolhe o horário. Nós temos 3 turmas, manhã, tarde e noite, em todos os locais. Então ela vê qual o melhor local que se identifica e horário e ela pode estar indo. Importante frisar aqui na entrevista que os cursos eles são gratuitos, certo? E são abertos para todos os públicos, basta ser morador aqui de Campinas. Isso mesmo, os cursos são gratuitos, com materiais didáticos gratuitos para qualquer pessoa, morador de Campinas, que tenha a partir de 16 anos. Tem a partir de 16 anos, é bem-vindo para fazer o curso. E quais são os bairros, os principais bairros que as carretas estão distribuídas aqui pelo município? Vamos ver se a minha memória está boa. Nós temos no Osiel, Padre Anchieta,
Campo Grande, aqui no Jardim Amazonas, no Sírios. Nós temos aqui, onde nós estamos, no Carlos Lourenço. Tem mais vários outros pontos que eu não vou lembrar todos, mas a gente tem espalhados por toda a cidade. Ó, na Vila Esperança também tem, faltaram só 2 que eu não lembrei. E a gente sabe que essa é uma iniciativa disponibilizada pelo governo do estado de São Paulo. Como que surgiu essa parceria entre o município e o estado de São Paulo para trazer esse programa para cá pela primeira vez? Essa interlocução é muito importante. É importante dizer que ela nasce no Legislativo, enquanto o vereador Igor faz então essa interlocução com o governo do estado para que essas carretas venham até o município. E agora a gente está com 17 carretas de hoje, dia 23, até o dia 2 de abril, com as carretas aqui com cursos, diversos tipos de cursos. E qual que é a importância para o mercado de trabalho aqui do município de Campinas receber iniciativas como essa? É muito importante a gente ter a capacitação tanto para aqueles que vão fazer o curso, quanto aqueles que vão absorver essas pessoas que têm a profissionalização. Por exemplo, a gente tem visto uma grande demanda para profissionais que têm o curso de cuidador de idosos, e é um dos cursos que a gente está tendo. Um dos outros cursos que tem se esgotado é o de corte e costura. A gente sabe o quanto essa mão de obra tem sido difícil. Então, sim, essas pessoas que fizerem o curso receberão seu certificado pela Fundação Paula Souza, e então elas terão uma oportunidade de inserção no mercado de trabalho. E como que foi pensado os cursos que foram escolhidos para trazer aqui para o município de Campinas para fazer essa inserção no mercado de trabalho? É por demanda? Como que funciona? Na verdade, os cursos eles já foram pensados todos para que ele possa se adaptar a qualquer município. Então, todos eles são pensados que a gente tem demanda em qualquer município. E Campinas não ia ser diferente. Então, a gente tem cursos dos mais simples, entre aspas, que a gente pode dizer gastronomia, aquela pessoa que já tem uma noção, até manutenção de moto. Então, a gente tem cursos de diversas frentes para diversos públicos. Importante ressaltar que às vezes as pessoas, o pessoal de casa está pensando assim, mas eu não consigo me disponibilizar por tanto tempo para conseguir fazer esse curso. Qual é, em média, o tempo de duração do curso? O curso tem duração de 9 dias, então ela tem que participar dessas 2 semanas, e aí a gente tem feriado. Ela escolhe o período, quero ir de manhã, quero ir à tarde ou ir à noite. Então, para poder receber o certificado, ela tem que completar as 40 horas de estudo. Reforçando então que esta é a primeira vez da iniciativa aqui no município de Campinas. Se depender da Secretaria e da Administração Municipal e do Poder Legislativo também, a gente pode contar com mais iniciativas como essa aqui na cidade de Campinas. A gestão do nosso prefeito da área é uma gestão que busca estar próximo da população, entendendo quais são as demandas. Então, todas as iniciativas que venham com este objetivo, tenho certeza que serão abraçadas e terão sucesso. Agora, encaminhando para o final da nossa entrevista, eu queria que a secretária reforçasse novamente como que faz para realizar as inscrições, até que dia, quais são os principais cursos para o pessoal de casa que ficou interessado poder participar. Então pronto, você que ficou interessado em participar em um dos nossos 15 cursos, você pode entrar no site da Prefeitura, campinas.sp.gov.br, clicar na matéria que fala sobre os cursos profissionalizantes, fazer a sua inscrição até o dia 24 de março, que é terça-feira. Quais são os principais cursos que o pessoal pode encontrar aqui? Então nós temos cursos de corte e costura, autoimagem, que é sobrancelha, cabelo, nós temos manicure, corte e costura, já falei, manutenção de moto, gastronomia, 15 cursos, eu tenho certeza que um vai se adequar à sua necessidade. Aberto ao público, então, basta ter 16 anos, sendo homem, sendo mulher, basta escolher o curso profissionalizante de interesse e vir participar, então, isso? Isso, nós temos 2 requisitos. Primeiro, ser morador de Campinas e ter vontade de fazer o curso. Tá certo, secretário, muito obrigado. Obrigado pela disponibilidade de conversar com a gente. Bom, você que acompanhou aí, ficou interessado em algum curso, quer se especializar, se inserir no mercado de trabalho ou recalcular a rota e mudar de profissão, você já sabe, aprendeu agora como que faz para participar dessa iniciativa. Volto com você aí no estúdio. Tá certo, muito obrigado, Felipe Gomes. Agradeço também a disponibilidade do tempo com a nossa equipe da Vandercleia Moro, secretária municipal de Desenvolvimento e Assistência Social, por todas as informações. Até abril, então, tem oportunidade, uma das vagas, para você fazer aí o curso. E a gente segue aqui com as notícias da metrópole, porque em meio à rotina das escolas, um espaço verde tem transformado a forma de aprender na educação infantil. Aqui em Campinas, experiências ao ar livre
aproximam as crianças da natureza e despertam desde cedo a consciência ambiental. As hortas pedagógicas são recursos educativos que contribuem na educação básica para abordagens de temas como natureza e meio ambiente. Em Campinas, praticamente 1 em cada 4 escolas conta com um jardim sensorial. No Centro de Educação Infantil José Vilagelim Neto, no bairro Nova Campinas, a horta já faz parte da rotina das crianças. Essas hortas escolares, elas têm o objetivo que a gente, junto com as crianças, prepare a terra e faça o plantio de algumas plantas que as crianças tenham o tempo de ver o cultivo, que possam cuidá-las, né, e consumi-las ao final. Então, assim, como alface, cenoura, beterraba, e não são coisas assim pré-determinadas. A gente escolhe junto com as crianças, conforme o projeto de sala e a curiosidade das crianças, que a gente escolhe o que vai plantar com as crianças. Para isso é necessário todo o envolvimento da comunidade escolar, desde a gestão, que possa manter esse espaço, dos professores, que através das formações que fazem junto ao Programa de Educação Ambiental, que é o PROGÉA da rede, que construam essas hortas, né? Não só a manutenção e o plantio. Entre árvores frutíferas e hortaliças, os pequenos exploram cores, cheiros e texturas, enquanto aprendem brincando a importância de respeitar a natureza e, principalmente, o tempo. Isso é uma coisa muito importante a gente ver das crianças, o respeito que elas têm com as plantas, por exemplo, a espera do tomate. Elas veem o tomatinho verde na horta, elas sabem que não é o tempo delas colherem. Então elas veem todo esse tempo, desde a sementinha, a mudinha, começar a aparecer os primeiros frutos e esperar esse tempo. Elas aprendem esse crescimento, essa fase como que é, do alimento até ele chegar para poder colher e consumir. Mais do que plantar e colher, as hortas pedagógicas são usadas também para estimular o desenvolvimento sensorial e a curiosidade das crianças. A nossa escola ela tem um espaço muito privilegiado, onde as crianças exploram. As crianças nessa fase, elas aprendem com o corpo. Então elas têm essa liberdade, autonomia, esse protagonismo em aprender. E isso está em acordo com o nosso currículo, que as crianças tenham essa liberdade. Joyce é professora do Centro de Educação e explica na prática como os assuntos abordados em sala de aula podem ser levados para as hortas. A minha turma, eles escolheram espontaneamente o nome de Turma do Morango. Nós fizemos uma votação. O que você acha? Como tem que chamar a nossa turma? E eles chamaram de Turma do Morango. Então, um projeto que com certeza vai ter esse ano é a gente plantar morango aqui na escola. Então, tudo que a gente faz dentro da nossa sala, a gente pensa como que pode estar na horta, né? Então, teve um ano que a minha turma escolheu o nome Turma da Minhoca. Daí, nós cavocamos a terra, ajudamos nesse momento de preparar a terra mais intensamente, né? Que é o trabalho que está sendo feito esse ano pela funcionária Terezinha. Então, né, cada ano, né, a gente vai modificando, fazendo plantações diferentes de acordo com os interesses das crianças. Na escola, a horta é parte de um conjunto de espaços pensados para a formação das crianças. Joyce, além da horta, vocês criaram recentemente o Espaço Zen. O que é esse espaço e o que tem nele para as crianças? Em uma das nossas reuniões do Conselho de Escola, nós falamos que essa escola é uma escola muito ampla, com muitas árvores, mas a gente sentia a necessidade de um espaço para que eles estivessem mais juntinho, né? Então nós propomos, acho que também alguns pais, né, deram a ideia do rendário, para eles estarem todos juntos nas redes, um momento mais tranquilo, porque ao lado tem o nosso parque e proporcionando outras sensações para eles, né? Daí eles tiveram a ideia também do esguicho de água, então tem esse espaço para as crianças passarem pela água, pensamos num caminho sensorial e ao lado tem uma parte que está mais com barro, assim, para eles sentirem com o pé
Tem também caixa de som, nós usamos para colocar bolhas de sabão, para eles terem essa interação. Então, nessa reunião do conselho de escola, os pais decidiram, a gente precisou de um tempo para conseguir a verba, né? Daí conseguimos a verba e construímos o espaço que foi inaugurado ano passado. E qual a importância desse espaço, tanto da horta quanto do Espaço Zen, para o bem-estar dessas crianças, para o dia a dia aqui na escola? Eu penso que essa escola, né, é um espaço muito privilegiado por ter geograficamente também muitas árvores, né? Então eles têm essa possibilidade de transitarem por espaços verdes, coisas que muitas vezes eles não têm no convívio com a família, né? Muitas crianças que estão aqui na escola, elas moram em apartamentos, então elas não têm esse privilégio de ter esse espaço. Então nós pensamos, por que não oferecer, né, um espaço para eles conseguirem brincar, né? Às vezes se tranquilizar também através do balanço da rede, um outro lugar para contação de histórias. São todas práticas que nós já fazemos na nossa sala, mas que oferecendo um espaço diferente é um diferencial, né, para elas terem outras vivências. 12:16. Muito obrigado pela sua companhia, pela sua audiência. Estamos ao vivo nesta segunda-feira. Vamos com as notícias do Legislativo, porque a Câmara de Campinas adotou uma medida simples, mas com impacto direto no meio ambiente. Os veículos oficiais da casa passaram a priorizar o abastecimento com etanol. A medida adotada pelo Legislativo de Campinas regulamenta o uso de combustíveis nos veículos oficiais, priorizando o etanol como alternativa menos poluente. O ato foi estabelecido pela mesa diretora e define critérios para tornar o consumo mais sustentável dentro do serviço público. De acordo com o levantamento da Agenda Ambiental da Câmara, a mudança já trouxe resultados significativos na redução de emissão de gases poluentes. Com a medida o ato da mesa 15 de 2021, que deu exclusividade ao etanol, não é preferência, é exclusividade mesmo. A Coordenadoria de Transporte controla esse abastecimento e vê quanto de etanol foi consumido por mês. Nós, da Comissão Gestora da Agenda Ambiental, pegamos essa quantidade, calculamos a economia de carbono gerada pelo ato da mesa 15 de 2021. E nós vimos que a Câmara deixou de lançar para a atmosfera 458 toneladas de gás carbônico equivalente desde a promulgação da lei até fevereiro do ano passado, o que mostra que a Câmara está preocupada com a sustentabilidade ao escolher o etanol ao invés da gasolina. Além da redução direta de poluentes, a iniciativa reforça o compromisso institucional com práticas mais sustentáveis. Esses dados mostram mais uma vez a responsabilidade da Câmara Municipal com o meio ambiente. Não é de hoje que a gente faz ações que convertem um bom resultado para a sustentabilidade que a Câmara apresenta aí para a sociedade, para Campinas, para todo o estado, para o Brasil, né? Então, esse cálculo que foi realizado pelo nosso servidor, ele apresenta o impacto dessa ação, que parece simples, né? Conversão de usar etanol ao invés de usar gasolina. O resultado, como o nosso colega demonstrou, deu um impacto de aproximadamente 450 toneladas de CO2 não emitidos na atmosfera. A gente faz um comparativo para tentar elucidar, né? Mais ou menos 12 mil árvores plantadas anualmente converteriam a mesma quantidade de CO2 na atmosfera, para você ver a noção do impacto que a Câmara tem com essa ação. Isso também, se a gente fizer uma outra proporção, seriam mais ou menos 12 campos de futebol com árvores plantadas que dariam esse mesmo resultado nesses anos que a Câmara deixou de emitir essa quantidade de CO2 na atmosfera. O presidente da Câmara, vereador Luiz Rossini, destaca que a estratégia mostra como ações administrativas podem gerar resultados concretos na preservação ambiental. Primeiro, assim, no nosso planejamento estratégico, a gente tem uma diretriz de sustentabilidade. Então, a Câmara tem procurado adotar todas as medidas para contribuir, né, com redução do consumo de água, consumo de energia, redução da produção e geração de resíduo. E essa decisão de deixar toda a nossa frota de veículos abastecidas com álcool possibilitou essa economia de emissão de gases do efeito estufa, de gás carbônico,
nesse montante que é motivo de alegria. Quer dizer, mostrar que a Câmara está de fato contribuindo com a sustentabilidade. É um compromisso da Câmara e a gente tem adotado. Medidas como essa geram efeitos que são fantásticos. A expectativa, conforme Rossini, é que o exemplo vá além do ambiente institucional e possa inspirar outras ações semelhantes, tanto no setor público quanto na iniciativa privada. Sem dúvida, nós temos a nossa comissão de sustentabilidade, formada por servidores de várias áreas, que tem como missão olhar o que pode ser feito. Olha, nós já suprimimos a cópia das atas nas sessões, tornando tudo de forma digital. Os vereadores têm acesso à pauta das sessões com antecedência no seu WhatsApp, né, ou no e-mail. Então a gente está diminuindo a utilização de papel, de xerox, né, digitalizando o número de projetos. Temos espaços para coleta seletiva dos resíduos, né. A gente tem feito a lição de casa, mas nós temos que ser indutor, né? Eu acho que o poder público tem que ser estímulo e exemplo para que a sociedade também acompanhe. É a nossa contribuição para melhorar, obviamente, a qualidade de vida e ambiental da nossa cidade. Comissão Especial de Resíduos Sólidos aqui da Câmara debateu contrato e operação da coleta de lixo em Campinas. A Comissão Especial de Estudos para avaliar e debater a gestão e o gerenciamento de resíduos sólidos, que tem como presidente o vereador Wagner Romão, realizou a 6ª reunião. E o tema dos resíduos sólidos é fundamental, né? Que a gente possa melhorar na cidade, que a gente possa estabelecer uma relação com as cooperativas das catadoras, que seja a melhor possível, né? Elas são agentes fundamentais nessa ação de que a gente possa reciclar, que a gente possa refazer, ter uma outra relação com o resíduo sólido na nossa cidade. Também compuseram a mesa os vereadores Luiz Abico e Paulo Haddad. Comissão Especial de Estudo para debater esse assunto, eu acho que ela é muito pertinente. Nós estamos no momento, né, de não agressão ao meio ambiente, mudanças climáticas, né, economia solidária, enfim, eu acho que é importante que a gente debata esse assunto. No Japão, Alexandre, tem os dias corretos para você colocar na porta para que as cooperativas de lá, né, fazem suas coletas. Aí ele falou o seguinte, que o sujeito foi bem taxativo. Segunda, quarta e sexta, lixo orgânico, material orgânico. Terça e quinta, os sólidos. E se você colocar no dia errado, você é multado. A multa é pesada. E o coletor devolve o lixo, a coleta orgânica, e você recebe uma autuação na hora ali. Então, a coisa é muito séria, muito rígida ali no Japão. O tema foi operação, contratos vigentes e perspectivas administrativas dos serviços de coleta e manejo de resíduos sólidos em Campinas. A comissão recebeu o engenheiro Alexandre Gonçalves, representante da Secretaria Municipal de Serviços Públicos. Se a gente for comparar Campinas com o resto dos municípios brasileiros, a gente está numa posição bastante confortável, tá? Como vocês podem ver ali naquele gráfico, 39% dos resíduos gerados no Brasil, eles são dispostos em lixões. Tá? Então, em que pese a política nacional de resíduos lá de 2014, já faz mais de 10 anos, a gente ainda não conseguiu atingir a erradicação dos lixões. Durante a reunião foram debatidos pontos centrais da operação do sistema de resíduos sólidos no município. Acho que a gente tem algumas questões ainda. Foi importante a vida do senhor Alexandre, que representando o secretário Enéas Paulela, mas tem uma série de pontos aí que a gente precisa aprofundar mais. Eu destacaria pelo menos 3. A questão dessa PPP, essa parceria público-privada. Acho que um segundo aspecto é esse superávit, né? E esse dado é muito importante, entre o que é cobrado da população na taxa do lixo, que dá em torno aí de 272 milhões de reais, só do que é cobrado da população de taxa do lixo,
e se investe, né, o custeio do que é gasto pela prefeitura. E acho que fica uma questão também sobre como a gente pode dialogar com o chamado setor produtivo, as empresas, mesmo sabendo que a questão da logística reversa trata-se de uma legislação federal, mas como que o município pode ter iniciativas que induzam essas empresas, né, a colaborar no processo do resíduo sólido. Projeto de lei protocolado pelo vereador Herbert Ganem propõe facilitar a microchipagem de animais resgatados por protetores independentes. O vereador Herbert Ganem protocolou na Câmara Municipal um projeto de lei ordinária que tem como objetivo facilitar a microchipagem de animais resgatados por protetores independentes. A iniciativa prevê que o procedimento possa ser realizado diretamente na residência desses protetores, mediante agendamento prévio com o órgão responsável. A nossa lei, que é a chipagem a domicílio que a gente quer fazer, é para facilitar para as protetoras de animais. Tem protetoras aí que tem 20, 30 animais e não consegue levar esses animais até o consultório móvel, onde é feita a chipagem, ou até no dia da castração. Então, com esse projeto, a gente quer facilitar para que a prefeitura, né, o Departamento de Bem-Estar Animal, vá até lá e faça a chipagem que é muito importante. Registra o animal no sistema, ele vai ter ali o endereço, quem é o tutor do animal, para que a gente possa, aí, se esse animal fugir, escapar, a gente possa encontrar o seu lar novamente. A proposta altera a Lei de número 15.449 de 2017, que trata sobre o Estatuto de Proteção, Defesa e Controle das Populações de Animais Domésticos. E, segundo o parlamentar, o projeto reconhece e busca facilitar o trabalho realizado por protetores independentes em Campinas. Quem faz a chipagem, se ela entrar na lei do banco de ração, ela também pode ter direito à ração, né? Tem ali as diretrizes, as leis que fazem parte disso. Então, se a pessoa fizer a chipagem dos animais e depois ela quiser entrar no banco de ração, ela consegue. Hoje o banco de ração exige a chipagem e isso vai ajudar quem tem bastante animal, né, em casa, e quem precisa também, né? Tem gente que não consegue ter um carro para ir até o local. Quando é feita a castração no município também, a chipagem é colocada também, o chip colocado no animal. A gente cria o registro do animal, né? Não é um animal que não tem registro. Quando é feito a castração, a chipagem, é reconhecido o animal ali, ele vai para um banco de dados e esse animal, se ele sair correndo, que acontece isso, alguém solta rojão que é proibido na cidade, o animal acaba fugindo. E encontrando esse animal, fazendo a leitura do chip, fica aqui bem na nuca onde é colocado, a gente pode encontrar de volta o tutor e dar segurança também para o animal. 5 anos de histórias contados em imagens. Uma exposição aqui na Câmara celebra a trajetória do portal Hora Campinas, que nasceu em plena pandemia e acompanhou de perto as transformações da cidade. A mostra reúne registros marcantes do cotidiano, da política e dos principais acontecimentos que impactaram a população nos últimos anos. A exposição celebra 5 anos do Hora Campinas, um projeto que nasceu em março de 2021, em plena pandemia da Covid-19. O editor-chefe do Hora Campinas afirma que a história do portal se mistura com a da cidade, em um período marcado por transformações contadas pelo portal jornalístico e por meio das imagens expostas. A nossa exposição é uma exposição marcada por impactos sociais e humanitários. Tem a ver com a nossa história também. O Hora Campinas foi fundado em março de 2021, em plena pandemia. Nós fizemos reuniões apenas virtuais e apenas uma reunião física. E eu acho que essa exposição, ela conta um pouco de nós também, mas dos personagens que estão retratados nas reportagens, né? São pessoas comuns, são personagens da história cotidiana da cidade, mas também lideranças e pessoas com representação política, representação social.
Bom, de fato são muitos registros que abarcam aí 5 anos de história, então são muitas histórias para se contar sobre Campinas, sobre o Hora Campinas como um todo, e a gente tem um time assim, de profissionais muito capacitados e já tem uma história em Campinas muito grande, então o que eles são capazes de contar no jornalismo através das fotos, das reportagens é algo incrível. Então a gente poder escolher ali 23 fotos para poder compor essa exposição foi algo muito difícil, a gente teve que selecionar ao máximo, mas a gente preferiu então escolher as fotos que têm uma representação social e humanitária muito forte e que também representam uma sequência cronológica do Hora, começando em 2021, em plena pandemia, quando o portal foi fundado e chegando até 2026. Uma das imagens emblemáticas da exposição é a foto do seu Onofre, conhecido como Maringá Famoso em Campinas. Ele consertava portas na cidade e fez inúmeros amigos. Seu Onofre morreu aos 100 anos em 2021 e teve a história retratada pela reportagem do Hora Campinas. São muitas imagens, né? A maioria é feita por nosso fotojornalista, que é o Leandro Ferreira. Eu destacaria, com certeza, as imagens da pandemia. Nós, por exemplo, retratamos, a gente não se lembra mais, né? Mas equipes fazendo limpeza das ruas, né? Tentando matar o vírus, né? No cotidiano das pessoas. A gente pode destacar também personagens como, por exemplo, o senhor Maringá Famoso, que faleceu aos 100 anos durante a pandemia. Ele deu a última entrevista para nós. O que ele fazia? Ele consertava portas de aço no centro de Campinas. Era um personagem muito conhecido pelos lojistas e que, de alguma maneira, também faz parte da história de Campinas. Eu acredito que a que mais me marcou foi a do incêndio no Pico das Cabras, porque foi uma foto que eu estava envolvido na reportagem, estava falando com o Leandro, a gente estava todo mundo de plantão para cobrir esse acontecimento. Então, ver como a foto saiu, que é uma imagem muito impactante do fogo e dos profissionais tentando apagar o fogo num ponto turístico de Campinas, foi algo que realmente me marcou bastante. Com imagens de Leandro Ferreira, Gustavo Abdel e Carlos Farnese e curadoria de Jobasso e Laine Turati, a exposição retrospectiva Hora Campinas, 5 anos, está na galeria de entrada do plenário da Câmara Municipal até o dia 30 de maio. O projeto também será homenageado pela Câmara em sessão solene no dia 31 de março. Eu acho que é um registro fotográfico que relembra assim a presença e a cobertura jornalística do Hora Campinas, noticiando, cobrindo, divulgando fatos da nossa cidade. Então, um pouco da nossa história de Campinas retratada aqui nessa exposição, nesses 5 anos. E a Câmara, como reconhecimento a isso, a importância, né, de estimular, inclusive, a atividade jornalística, vai outorgar um diploma de mérito empresarial à Hora Campinas pelo pioneirismo e pela vocação, né, que nasceu de manter a sociedade campineira, a população de Campinas, através do seu portal, informada dos assuntos e fatos de interesse da nossa cidade. Sair da rotina e descobrir algo novo. Foi assim o dia de um grupo de idosos do Lar dos Velhinhos de Campinas que visitou a Câmara Municipal. Eles puderam conhecer de perto e entender como funciona o trabalho do Legislativo. O Câmara Educa é um programa educativo que tem como objetivo aproximar a sociedade civil da Câmara Municipal e do Poder Legislativo. Desta vez, o passeio recebeu idosos atendidos pelo Lar dos Velhinhos de Campinas. O principal objetivo do projeto é trazer a comunidade, então a população aqui para dentro da casa, desmistificar um pouco o espaço do Legislativo, que as pessoas se sintam à vontade aqui no ambiente. E aí ele é um projeto voltado para todas as faixas etárias, a gente recebe obviamente muitos alunos, muitas crianças, é a primeira vez que a gente recebe idosos, mas é um prazer abrir a casa para todo tipo de população e eles foram muito interessados, perguntaram muita coisa, tem muita curiosidade, então sempre é tempo de aprender alguma coisa. Durante a visita, os participantes têm a oportunidade de conhecer os espaços da Câmara Municipal e também de entender a importância da participação cidadã na criação de políticas públicas. Eles conheceram, além um pouquinho da estrutura da casa, o estúdio da TV, as galerias tanto das vereadoras quanto dos ex-presidentes, um dos gabinetes da casa e a sala da presidência.
E o que esse tipo de iniciativa também auxilia tanto para a população quanto para a Câmara Municipal? Eu acho que o principal é trazer realmente as pessoas para dentro da casa, né? A gente fala que é a casa do povo, mas de fato ainda há um estranhamento. Muitas vezes é um ambiente um pouco austero. Então a ideia é que as pessoas se sintam à vontade aqui. E acho que o conhecimento abre esse tipo de porta. Então por isso que a gente gosta de trazer eles aqui para dentro. Beatriz é a assistente social do Lar dos Velhinhos e conta que a ideia de proporcionar esse passeio aos atendidos surgiu a partir de uma iniciativa do setor de serviço social da instituição. E a visita à Câmara marcou a primeira atividade externa do grupo. A gente quer trabalhar a autonomia, a independência e a inserção na sociedade desses idosos, que muitas vezes são esquecidos e deixados de lado, inclusive por eles mesmos, né? Então, esse grupo também tem o objetivo de combater o preconceito, que é o etarismo contra a pessoa idosa, como inserindo eles nessa sociedade, que eles se sintam cidadãos de direitos e deveres. Os idosos se envolveram ativamente nas atividades, fazendo perguntas e interagindo com os palestrantes. Seu Silvio foi um dos mais engajados e fez questão de elogiar a estrutura da Câmara de Campinas. Eu tive a oportunidade, a terceira Câmara Municipal que eu conheço, em 3 estados, né? E foi muito agradável, tá? Não puxo a sardinha de ninguém, certo? E meus parabéns à Câmara Municipal de Campinas, que é a terceira que eu conheci. E o que o senhor pode apontar, assim, que o senhor aprendeu, que o senhor não sabia antes de vir aqui? Que eu aprendi? Eu tive uma lição, porque como aqui é uma escola, né? E eu aprendi muitas coisas aqui que eu não sabia. O que o senhor achou da visita e o que mais chamou a atenção aqui na Câmara Municipal? Primeiro, conhecer bem a Câmara, né? Segundo, o bate-papo, as palestras que a Camila nos apresentou, conversamos. Conhecer melhor, né? Como é que funciona o poder legislativo, executivo, enfim, 100%, nota 10. Iniciativa realmente muito bacana, né, aqui da Câmara de Campinas. Olha só, 12:00 mais 37 minutos, a gente segue aqui com as notícias do Legislativo, porque hoje é segunda-feira, portanto é dia de reunião ordinária, a 14ª do ano. A partir das 6 horas da tarde, os vereadores vão se reunir para discutir e votar os 11 projetos que estão na pauta. E você já tem acesso à pauta. Você que está nos acompanhando pode entrar lá no site campinas.sp.leg.br. Eu já tenho o site aqui na tela. Olha só, temos destaques da pauta de logo mais, em que os vereadores vão se reunir. Um deles é um projeto de lei complementar em primeira análise de autoria do Poder Executivo, que prorroga o prazo para que proprietários incorporadores protocolem pedidos de reabilitação de edificações no centro da cidade. O projeto estende até 2028 um benefício criado por uma lei de 2022, com a proposta de estimular a recuperação do centro histórico e ampliar a oferta habitacional em área já urbanizada. De acordo com a Prefeitura, a medida quer viabilizar a efetiva aplicação da política pública diante da dificuldade enfrentada no último ano. Entre os fatores apontados estão o aumento dos custos da construção civil, restrições de crédito e instabilidade econômica que impactaram diretamente a capacidade de investimento no setor. E os vereadores vão se reunir também para discutir um projeto de lei complementar que trata do plano de cargos, carreiras e vencimentos do CAMPREV, também de autoria do Poder Executivo. Segundo a justificativa, o plano tem como objetivo estruturar a gestão de pessoas da autarquia e valorizar o quadro efetivo de servidores. O texto destaca que desde a criação do CAMPREV em 2004, o Instituto não possuía um plano próprio de carreira, o que teria provocado aí distorções salariais, dificuldades para a retenção de profissionais e insatisfação entre os servidores. Quer ficar muito bem informado? Então é só acessar o site da Câmara, campinas.sp.leg.br. Você tem acesso à pauta da 14ª reunião ordinária
e as notícias aqui do Legislativo. A Ponte Preta estreou na Série B em São João del Rei, lá em Minas Gerais, e já começou perdendo. Com 20 segundos de jogo, Bruninho escapou pela direita e finalizou. Diogo Silva já começou a trabalhar cedo. Aos 5 minutos, Kevson cochilou e Ronaldo obrigou Diogo Silva a fazer mais uma boa defesa. A primeira chegada interessante da Ponte foi com Jonathan Cafu, que arriscou de perna esquerda. A bola desviou e por pouco não encobriu o goleiro Glauco. No bate-rebate dentro da área, Tarek chutou fraquinho. Até que aos 26 minutos, em cobrança de escanteio, Potker afastou parcialmente e ficou caído no chão dentro da área. A zaga da Ponte quis fazer linha de impedimento, só que o atacante pontepretano ficou caído. Diogo Silva deu rebote. Ian Lucas completou para o fundo das redes. Que amadorismo pontepretano, gol legal, 1-0 Atlético. Murilo Cavalcante respondeu para a Macaca, mas sem direção. Ronaldo teve chance de ampliar, mas chutou em cima de Diogo Silva. Até que aos 44 minutos, Brandão ganhou de cabeça e Brian Borges bateu firme e forte. O goleiro foi com a mão mole e aí a bola entrou. Tudo igual, 1-1. Só que enquanto a Ponte comemorava o gol, no minuto seguinte, Jota recebeu livre na intermediária e acertou o ângulo, sem chances para Diogo Silva, então 2-1 Atlético. Na etapa final, a equipe mandante foi melhor, mas não conseguiu criar grandes oportunidades. A Ponte, sem inspiração, pontaria e qualidade, não conseguiu chegar à igualdade. Então ficou nisso. Na estreia do Campeonato Brasileiro da Série B, Atlético 2, Ponte Preta 1. A Ponte Preta já entrou em campo este ano 11 vezes. Esta foi a 9ª derrota. Rebaixada no Campeonato Paulista, eliminada na Copa do Brasil e agora estreando com derrota na Série B. Situação da Ponte com salários atrasados é muito delicada e preocupante. Bom, pelo menos o técnico Rodrigo Santana vai ter 1 semana e meia para poder trabalhar, porque a Ponte só volta a campo na quarta-feira da outra semana, dia 1º de abril, contra o Ceará, aqui em Campinas, no Moisés Lucarelli. Bom, 12h mais 43 minutos, olha só, o seguro de celular tem se tornado cada vez mais comum entre os brasileiros, principalmente diante do alto valor dos aparelhos e do risco de roubos, furtos ou danos. Agora, quais situações são realmente cobertas? Em quais casos o consumidor pode ficar sem a indenização? É o que você acompanha a partir de agora no nosso quadro Na Ponta do Lápis. Olá, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo. Está no ar mais um Na Ponta do Lápis. E com o aumento do número de casos de roubos e furtos de aparelhos celulares, cresce também a preocupação com o patrimônio. Dados da Secretaria de Segurança Pública de Campinas apontam que 18 celulares são roubados ou furtados por dia no município. E com isso surge o pensamento: será que vale a pena eu fazer um seguro para o meu celular? Ainda mais com uma geração que está cada vez mais conectada? Quem vai trazer os detalhes sobre isso? A educadora financeira Natália Souza, que é especialista em comportamento financeiro. Natália, seja muito bem-vinda, muito obrigado. Muito obrigada, Felipe. E nesse contexto, onde as estatísticas revelam que a cada minuto 2 celulares são furtados no Brasil, é muito importante se pensar na nossa proteção patrimonial.
E a primeira pergunta que eu vou fazer para você, na verdade, é um pedido. Eu vou pedir para você explicar para mim e para quem está em casa o que é um seguro celular. Vamos entender primeiro amplamente o que é o conceito do seguro. Seguro é a nossa proteção patrimonial, nossa proteção financeira daquele bem que tem algum tipo de valor, né? O seguro, então, não é para te dar retorno financeiro. O seguro é para te evitar dores de cabeça, né? Evitar perdas. E então o seguro ele vem com essa proteção de segurança para que você não tenha um gasto repentino e oneroso caso você, né, tenha o seu celular aí roubado ou danificado de alguma forma. E o que diferencia um seguro de celular para um seguro de carro, para um seguro de moto? O que diferencia o seguro de celular desses outros seguros? Na verdade, o conceito de seguro é igual para todos os itens, né? O que muda são as cláusulas contratuais, são os valores que você paga, vai ser sempre proporcional ao valor do bem segurado, né? Então, a gente vê o valor de um automóvel é muito maior que o valor do celular. Então, né, o seguro que você vai pagar em relação ao celular também tem que ser muito menor em relação ao valor do carro. Então, o conceito é o mesmo, só vai mudar a proporcionalidade do bem assegurado. E como a gente comentou na abertura do quadro, quando a gente fala de uma geração que está cada vez mais conectado no celular, quando a gente fala sobre o perigo do furto ou do roubo, a pessoa já fica apreensiva e já pensa: eu preciso de um seguro celular? Então, quem realmente se vê com a necessidade de realizar esse seguro celular é quem trabalha, usa o celular como um item de trabalho, ou quem realmente usa o celular como uma ferramenta do cotidiano para mandar mensagem, para tirar foto, para se comunicar. Quem precisa fazer o seguro celular? Na verdade, o que vai determinar a sua resposta em relação a fazer um seguro ou não do seu celular não é o que você faz com ele, mas o valor daquele bem, né? Porque uma pessoa pode ter um celular que vale R$7.000 e usar ele só para redes sociais. Pode ser um adolescente que fica em casa o dia inteiro, mas tem um celular caro. E pode ter um profissional que tem toda a sua vida profissional dentro do celular, mas é um celular um pouco mais barato. Então, o que vai demandar ali, se ele precisa de um seguro ou não, é o valor daquele bem. Entendi. E a gente sabe que existem diferenças entre roubo, furto, existe diferença nessas modalidades. Por exemplo, é quando eu sou abordado, sou assaltado e me levam o meu celular. Outro é quando ocorre um descuido ou eu nem percebo e levam o meu celular. Existe diferença para essas modalidades por tipo de cobertura do seguro? Sim, e você tocou num ponto extremamente importante, que é você atentar para a cobertura do seu seguro. Porque às vezes as pessoas querem contratar um seguro e escolhem pelo valor mensal que ela paga daquele seguro. E não tem muito interesse em saber o que está dentro daquele seguro, né? Que vai justamente proteger aquela pessoa. Então, antes de contratar o seguro, antes de dar mais importância àquele valor mensal que você paga, você tem que entender as cláusulas daquele seguro, a cobertura. O que aquele seguro cobre para você? E aí você falou, né, dos tipos de roubo, furto. Então, você tem que ficar atento nisso. Cobre furto? Ok. Cobre roubo? Beleza. Mas cobre roubo qualificado ou simples? Que existem essas duas diferenças, né? O qualificado é aquele que você é assaltado, que você sofre uma violência, né? Então, esse é o qualificado. E muitos seguros não abrangem esse tipo de acontecimento. Então, às vezes você está pagando um seguro que não vai te dar a assistência necessária, às vezes, para o momento que você mais precisa, né? Que você passou por um trauma ali, ficou fragilizado, e o seguro vem e só cobre um roubo simples,
que é aquele que você citou. Não, nem vi, mas quando eu cheguei em casa eu não estou mais com meu celular, né? Então esse é o roubo simples. Então é ficar muito atento na cobertura do seu seguro, o que ele traz de proteção para você. Furto, roubo simples, roubo qualificado. Se o meu celular caiu, quebrou a tela, tem cobertura. Se o meu celular caiu na piscina, tem cobertura. Precisou de manutenção, cobre. Então, dentro da descrição, né, da cobertura de seguros, que você tem que ficar atento para ver se de fato vale a pena o valor que você está pagando. Aproveitando o gancho da sua resposta, quais são os planos mais comuns de se ter nas corretoras? Hoje em dia, no Brasil, existem seguros que vão de R$ 9,00 até R$ 60,00, né? Então, o que difere um valor do outro? Justamente essas coberturas. Além da cobertura, a questão do prazo de carência, né? Eu acabei de contratar um seguro. Quanto tempo eu vou de fato ter esse serviço para mim? Qual é a carência, né? Tem a questão também de você pagar a franquia do seguro, né? A franquia do seguro é muito importante, porque quando eu precisei utilizar aquele seguro, acionar o seguro, poxa, eu vou ter que pagar um baita de um valor para ter aquele serviço. Então, a franquia também é muito importante você ter consciência de quanto ela custa para você colocar depois na ponta do lápis se o seguro de fato vale a pena. O valor da mensalidade que eu pago, aquele valor multiplicado por 12 meses que vai dar 1 ano de seguro, mais as franquias. Espera aí, o meu celular vale X. Será isso de seguro que eu estou pagando está compensando o valor do meu celular? Então a gente precisa, né, voltando à sua pergunta, como escolher, né? Existem diversas, você viu, né? De R$ 9,00 até R$ 60,00. Então, o valor que eu estou pagando tem que compensar o serviço que eu estou contratando. E isso você toma a sua decisão consciente do que você está comprando seguro, concorda? E existem outras modalidades, que é quando você fecha um plano um plano telefônico com determinadas empresas de telefonia, que já vem embutido um tipo de seguro. Então, existem vantagens no mercado que você pode se aproveitar disso para ter um seguro mais barato, digamos assim, mas tão eficiente quanto um outro que seria mais caro. E você comentou uma coisa muito importante, que é a questão das franquias, que às vezes muitas pessoas não se atentam nisso quando vai fazer um contrato. Eu queria que você explicasse pra gente, pra quem tá em casa, o que são as franquias, quais são os cuidados que a gente deve tomar para não cair em nenhuma pegadinha. Mais uma vez, gente, leiam o contrato, né? Tudo tá lá. Então, o que é a franquia? A franquia é o valor que o cliente precisa se dispor quando ele aciona um seguro, né? Então, beleza, meu celular acabou de cair aqui, quebrou a tela. Meu seguro cobre tela trincada. Vou ligar lá na operadora ou no meu agente de seguros e falar: olha, quebrei a tela, como que eu vou fazer agora? Qual que são os próximos passos? Ele falou: olha, para a tela quebrada, você precisa pagar uma franquia de X reais, né? Então eu preciso pagar um valor para ter esse serviço de volta. Obviamente que o valor é muito menor do que se você fosse fazer por conta própria, mas você tem que analisar isso antes de contratar um seguro. Será que essa franquia está muito alta? Deixa eu comparar os concorrentes, os seguros concorrentes, né? Qual que é que me dá os mesmos benefícios, mas por uma franquia de menor valor? E agora, encaminhando para o final da nossa entrevista, o seguro celular hoje em dia, levando em consideração o número de roubos e de furtos de celular, não só isso também, mas a questão dos acidentes domésticos que podem acontecer com a gente, o seguro celular ele chega como uma maneira de prevenção de patrimônio mesmo, ou ele pode ser um gasto que no fim do mês, no fim do ano, pode se tornar um gasto evitável? Ele pode ser as duas coisas, se você não souber tomar a decisão correta. Eu costumo perguntar assim para as pessoas: se você ficar sem o seu celular agora, você tem dinheiro para comprar outro imediatamente?
né? Então, se você é uma pessoa que trabalha com seu celular, que depende dele para várias coisas, igual você falou no início, né? O celular hoje é uma extensão do nosso corpo, né? Então, você não pode de jeito nenhum ficar sem o aparelho e você não tem condições financeiras de adquirir um novo aparelho se algo acontecer, a resposta já é óbvia, você precisa de um seguro, né? Mas se você é uma pessoa preparada, educada financeiramente, provavelmente você já tem uma reserva de emergência, você tem uma situação financeira ali mais tranquila. E aí, se caso acontecer com o seu aparelho, alguma coisa com o seu celular, você consegue comprar outro. Aí o seguro já não se torna tão necessário assim, porque é aquilo, né? A gente paga o seguro, mas a gente não sabe se vai precisar usar, né? Não precisando usar, um bom sinal, que nada aconteceu, mas ao mesmo tempo, se você não teve aquele gasto mensal e anual, mas tem uma reserva ali para te proteger de imprevistos, aí é perfeito. Tá certo então, Natália. Muito obrigado e obrigado por tirar as nossas dúvidas sobre o seguro celular. Eu que agradeço, Felipe. Você conferiu então as principais dicas sobre o seguro celular e se você aí de casa se encaixa ou não uma pessoa que precisa do seguro celular. Na Ponta do Lápis vai ficando por aqui, mas eu te espero no próximo episódio. Até mais! Para hoje à tarde e amanhã, terça-feira, o tempo fica aberto, é sol durante todo o dia e não tem previsão de chuva. Com isso, o calorão aparece. Nós já estamos no outono, mas aquele clima de verão permanece. Vamos às temperaturas, porque elas já estão aqui na minha tela. Para amanhã, terça-feira, 24 de março, sol durante todo o dia, tempo aberto, céu azul, com mínima de 19, já é uma mínima elevada. Ao longo do dia, essa temperatura sobe, podendo chegar aos 30 graus aqui na cidade de Campinas. O Jornal Câmara Notícia fica por aqui. Muito obrigado pela sua companhia, pela sua audiência. Continue na nossa programação. Lembrando que hoje é segunda-feira, a partir das 6 horas da tarde, acontece a 14ª reunião ordinária, com transmissão ao vivo pela TV Câmara Campinas. E nós nos vemos amanhã na terça-feira. Até lá! Tchau, tchau.